Olá, gente! Nesse vídeo eu vou falar como melhorar a região dos olhos. Vinheta, vem cá! Enfim, para quem não sabe, as pálpebras superiores e inferiores é uma das regiões que envelhece mais rápido. É uma pelezinha mais fina e ela vai ficando mais flácida e desidratada de maneira mais rápida do que as outras áreas da face. Então a gente tem sim que ter um cuidado um pouquinho mais específico com elas. Primeira coisa, a hidratação dessa região dos olhos tem que ser uma hidratação específica. Então procure o seu médico para saber, para o seu caso, para a sua idade, para as suas linhas de expressão, qual é o creme específico. Mas não é o mesmo cremezinho dos olhos. Ele tem que ser um creme mais hidratante e ele tem que fazer uma ação de melhora das rugas finas que vai aparecendo com o tempo. No envelhecimento geral dos olhos, da pálpebra superior e inferior, existe o seguinte: de cima para baixo. Primeiro tem a flacidez, a pálpebra superior, ela vai ficando flácida e daí tem a pitose dela. Juntamente da pitose dela, começa a aparecer o excesso de pele. Quando tem esse excesso de pele, provavelmente o paciente já tem indicação de uma cirurgia que se chama blefaroplastia, que é a retirada desse excesso de pele. Mas, se ainda não tem indicação de cirurgia, tem sim alguns tratamentos que a gente pode se fazer no consultório médico para melhorar a qualidade da pálpebra superior. Um deles é o ultraforme. O ultraforme que é um ultrassom microfocado, que através da temperatura que ele deposita na região tratada, vai ter o estímulo do colágeno. Então, a gente consegue tratar essa pálpebra, que a gente chama pálpebra não móvel, que é logo aqui abaixo da sobrancelha e também um pouco acima da sobrancelha, arqueando e estimulando o colágeno. Outra coisa que a gente pode fazer também para melhora do aspecto geral da pálpebra superior é fazer a toxina botulínica de uma forma que a gente arqueie a sobrancelha. Lógico, arqueando de uma maneira leve e discreta, sem exagero, para não ficar uma sobrancelha maquiavélica, tá bem? Outra opção que a gente pode fazer que não é cirúrgica são fios. Fios de PDO, fios de tração, espiculado ou também fio silhuete para tracionar e arquear e levantar a sobrancelha. E dessa forma levanta a pálpebra não móvel, abrindo ainda mais o olhar do paciente, rejuvenescendo. Além do que, a gente tem que hidratar também a região de pálpebra superior. O cremezinho que a gente passa numa pálpebra inferior, a gente deve passar também na pálpebra superior. Falando um pouquinho da pálpebra inferior, que é aqui essa região dos olhos, que vai rente aos cílios, até esse ossinho que a gente toca aqui, é chamado pálpebra inferior, que é onde a gente tem aquelas ruguinhas que incomoda bastante, que quando a gente coloca a maquiagem, o corretivo, passa o pó, elas ficam marcando. Primeira coisa que a gente tem que fazer nessa área é hidratar bem, 2 vezes ao dia, com hidratante específico para a área e usar cremes específicos anti-idade e anti-rugas para a região, tá bem? Isso é o que você pode fazer. No consultório médico, a gente pode fazer uso do Ultraforme, da mesma forma que a gente estimula o colágeno aqui com o Ultraforme, a gente estimula o colágeno da pálpebra inferior. O adequado é que se faça 3 sessões de Ultraforme para trabalhar a pálpebra inferior. Um tratamento que eu gosto bastante de fazer para essas linhas, para essas ruguinhas que aparecem, para essa flacidez, são fios de PDO, mas é diferente do fio de PDO daqui de cima. Já é um fio de PDO muito mais fino e ele não é espiculado, ele não tem poder de tração. O único poder que ele tem é de estimular o colágeno da região. A gente pode botar fiozinhos nessa região a cada 6 meses, porque a cada 6 meses tem a degradação desse fio pelo corpo humano. Então, a cada 6 meses você pode ir repondo e daí vai ter o estímulo do colágeno.
Lembrando que a gente, quando faz a toxina botulínica na região orbicular, se a gente bota muito botox aqui, como o músculo orbicular é um músculo único, às vezes ele tenta compensar, como aqui o músculo não tá mais tendo força contrátil, às vezes ele tenta compensar causando ruguinha aqui, porque a força contrátil dessa região do músculo aumenta. Então a gente tem que ter cuidado para não bloquear demais aqui. Se o paciente está com muito pezinho de galinha, faz o bloqueio do músculo e mais estimula com colágeno, tá certo? A gente pode fazer bioestimulador hidroxapatita, elancei nessa região. Mas é praticamente isso, gente. É uma área um pouco complicada de tratar, porque a pele é muito fina, envelhece muito rápido. A gente pode fazer radiofrequência também nessa área, mas a radiofrequência não é só uma ou duas sessões, às vezes são 5, 6 sessões. Mas o principal é você prevenir, é você tratar, é você hidratar essa região. O que eu queria falar também sobre região dos olhos é o seguinte: olheira. A gente tem 3 tipos de olheira: a olheira vascular, a olheira pigmentar e a olheira por profundidade. A olheira por profundidade é aquela que a gente preenche com ácido hialurônico, é aquela que tem um sulco aqui e quando a gente preenche, melhora. Mas na maioria das vezes, se você tiver associado a olheira pigmentar, ela não vai resolver, você tem que tratar esse pigmento. E esse pigmento você pode tratar tanto no consultório médico com lasers, também em casa com alguns ácidos específicos para a região dos olhos. Não é o mesmo ácido da face, são ácidos e são componentes diferentes para a região dos olhos, tá? Então, lembrando que a gente tem 3 tipos de olheira. Então, acho que é praticamente isso que eu queria falar sobre os olhos, o rejuvenescimento dos olhos, mas a dica que fica é: hidrate bem essa região e sempre tire a maquiagem antes de dormir.